Olá, pessoal! Nesta aula eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação na prática de um quadro bifásico da forma mais eficiente e simplificada possível, destacando os principais pontos de atenção. Não se preocupem, eu vou mostrar tanto a instalação com apenas um trilho, quanto com 2 trilhos. Essa aula é necessária, pois na aula anterior mostrei mais a teoria, mas aqui eu consigo mostrar detalhes que não conseguiria mostrar lá. Vamos iniciar simulando um quadro daqueles com espaço para 18 disjuntores, com apenas um trilho. Nele já estão fixados os barramentos com bornes, o da direita para o neutro e o da esquerda para os cabos de proteção. Todos os cabos são de 10 mm, as fases preta e vermelha, o neutro azul e o cabo de proteção verde. Antes de iniciar os trabalhos, desligue o disjuntor do medidor da concessionária para sua segurança e teste todos os cabos garantindo a redundância na segurança conforme define a NR10. Não detectado tensão, agora sim podemos trabalhar tranquilamente. Usaremos terminais tubulares nas extremidades dos cabos. Eu vou fazer só em um mesmo para o vídeo não ficar muito longo. A compressão desse terminal deve ser feita com prensa terminal do seu alicate, podendo ser um alicate específico para isso, ou um alicate universal, alicate desencapador, qualquer alicate que tenha prensa terminal. O que não pode de jeito nenhum é o próprio parafuso do borne fazer a compressão na hora do aperto. Vocês não fazem ideia o tanto de casos de disjuntores queimados por causa de má conexão que eu já vi. Ligaremos tanto o cabo de proteção e o neutro no mesmo barramento, o barramento de proteção, que passa a ter a função não só de barramento de proteção, mas também de BEP, barramento de equipotencialização principal. Como vocês sabem, quando ligamos o terra e o neutro no mesmo ponto, o esquema de aterramento passa a ser do tipo TN. Como iremos separá-los posteriormente, então será um esquema TN-S. Esse esquema dispensa a necessidade do DPS para o neutro. Para que eu aterraria um cabo que já está aterrado? Com cabos de alimentação principal de 10 mm, o disjuntor geral mais adequado é o de 50 amperes. Esse é de curva C. Na verdade, todos são. Está cada dia mais difícil achar disjuntores de curva B. Enfim, isso não vai atrapalhar nossa instalação. Como vocês já sabem, o disjuntor para corrente alternada não tem polaridade. Então não tem importância se eu ligar os cabos por baixo ou por cima. Ele continua atuando do mesmo jeito. Ao lado do disjuntor geral, nós vamos instalar o IDR, que será geral, ou seja, para todos os circuitos. Esse é um tetrapolar de 63 amperes. Ele pode sim ter a capacidade de condução de corrente igual ou maior do que a do disjuntor geral, nunca menor. Reparem no esquema de ligação dele. Na hora de ligar os cabos de fase, nós vamos precisar disso para fazer alguns testes. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Usaremos 2 DPS para proteção contra surtos de sobretensão na rede para as fases. Como eu disse, o neutro não precisa porque ele já está aterrado. Observem que eles são de 275 volts. Não confundam isso, tá, pessoal? Tanto de 275 quanto de 175 para regiões onde o monofásico é 127 podem ser usados. Eles protegem os equipamentos ligados em cada fase individualmente. Mas se você quiser uma proteção um pouco mais refinada, então usem o de 175. Eu não usei porque na loja que eu comprei não tinha. Já vocês que são atendidos por 220 monofásico, aí sim são obrigados a usar de 275 volts, senão o DPS vai queimar. Vamos ligar o neutro neste borne do IDR. Ele vai sair do barramento de proteção e vai ser ligado nele. Normalmente tem uma letra N em relevo para ajudar na identificação do borne correspondente ao neutro. Da saída do IDR, o neutro será ligado no barramento dele para fazer a distribuição dos neutros dos circuitos. Lembrando que ainda deve ser um cabo de 10 mm tanto do barramento de proteção quanto para o IDR, quanto do IDR para o barramento de neutro. Da saída do disjuntor geral, vamos derivar as fases. Uma fase para um dos bornes do IDR e para um dos bornes dos DPS, a outra para o outro borne do IDR e para o outro DPS. Vamos usar cabo para fazer essa derivação.
Da saída do disjuntor geral, será derivado um cabo para o IDR e outro para o borne do DPS. É bem simples de fazer isso daí. Eu já ensinei vocês a fazer isso no vídeo do quadro monofásico, mas não custa lembrar. Corte um pedaço de cabo de 10 mm com tamanho suficiente para ser ligado em cada dispositivo. Esse que eu cortei aí tem uns 20 centímetros. Desencapa as extremidades para fazer a compressão dos terminais. E mais ou menos no meio, você desencapa uns 4 centímetros usando o estilete. Cuidado para não cortar o dedo. Quando for cortar o isolante no sentido do cabo, reduz um pouco a lâmina do estilete para não cortar o seu dedo e também para não cortar os filamentos do cabo para não diminuir a seção dele. Dá uma torcida no cabo para facilitar a introdução do terminal tubular duplo que você vai colocar aí. É bom até usar um alicate para ajudar aí na torção desse cabo. Eu particularmente prefiro não cortar, pessoal, para manter o maior nível de continuidade elétrica possível. Mas se você quiser, tudo bem. É óbvio que o melhor cenário aí seria usar um barramento do tipo pente bifásico, pessoal, mas como vocês podem ver, os dispositivos têm tamanhos diferentes e não estão alinhados, por isso estou usando cabos. Mas a confiabilidade não deixa nada a desejar, e a qualidade também fica muito boa e a estética também não fica tão ruim, o acabamento também fica muito bom. Dá um pouco mais de trabalho, na verdade dá muito mais trabalho, né, do que um barramento pente, mas fica bom também. Se você tiver a oportunidade, compre todos os dispositivos da mesma marca. Normalmente as empresas colocam os seus dispositivos bem padronizados, aí fica mais fácil de fazer a instalação usando barramentos. Mas o objetivo do curso é justamente esse também, pegar uma situação bem difícil e deixar vocês preparados para ela. Porque ficar fazendo só o fácil padronizado é muito simples, né? Qualquer um consegue fazer. Eu vou lá ligar o disjuntor e dar uma testada com o meu multímetro. Eu coloco na escala de tensão alternada 750 volts e começo a fazer os testes. (220) entre fases, 127 entre fase e o barramento do terra, 127 também a outra fase e o barramento do terra. Ligo o disjuntor, ligo também o IDR para ver se o botão de teste está atuando, tudo funcionando normalmente. Já que estamos falando no botão de teste do IDR, e se eu mudar uma das fases para o último borne do IDR, o que vai acontecer? Nada, tudo funciona normalmente. Porém, vocês vão ver que nessa configuração fica complicado derivar as fases com o barramento pente. Fica complicado porque as fases são intercaladas. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Por fim, se eu tirar a fase preta do borne ao lado do neutro e colocar no terceiro borne, o IDR vai funcionar. É até mais fácil de derivar as fases dos disjuntores do circuito, você ganha até mais um terminal do barramento pente. Mas o botão de teste não funciona. Como eu disse, o esquema de ligação gravado no corpo do IDR exige que uma das fases esteja ligada ao lado do neutro para alimentar o circuito interno do IDR que simula a fuga de corrente quando pressionamos o botão de teste. Resumindo, as três opções são possíveis, mas a melhor é ligando as fases ao lado do neutro e deixando o último borne do IDR vazio. Teremos 5 circuitos, 2 bifásicos e 3 monofásicos. Disjuntor bipolar de 32 A para o chuveiro, um bipolar de 16 A para um ar-condicionado, 20 A monopolar para uma tomada dedicada de 20 A também, um de 16 A monopolar para as tomadas de uso geral e um monopolar de 10 A para iluminação. Vamos ajustar a posição dos disjuntores monopolares para balancear as fases, mas antes precisa explicar como são distribuídas. Usaremos esse barramento pente bifásico para fazer essa distribuição. Eu vou desmontar ele para vocês verem internamente como ele é. Basicamente são duas barras de cobre com terminais e são intercaladas. Como podem ver, uma delas tem seus terminais curvados para ficarem alinhados com os terminais da outra barra quando o barramento está montado. E obviamente são isoladas eletricamente entre si.
Colocando uma barra do barramento bifásico aqui na parte de baixo do IDR, dá para vocês verem muito bem do que eu estava falando. Quando você coloca a fase preta do lado do neutro e a fase vermelha no último borne do IDR, você fecharia curto. Então não tem como fazer esse tipo de instalação usando um barramento bifásico. Aí colocando a outra barra que é intercalada, funciona perfeitamente a distribuição das fases para os circuitos. No próprio material isolante do barramento já vem gravado L1 e L2, representando cada uma das fases, o que facilita muito na hora de identificar qual fase alimenta determinado circuito. Não usaremos esse terminal do barramento que seria ligado à última fase do borne do IDR. E por uma questão de segurança, eu particularmente prefiro isolá-lo. E para fazer isso eu vou usar um pedaço de tubo termorretrátil. Parece um exagero da minha parte, pessoal, mas eu prefiro fazer isso do que deixar desprotegido ou ter que cortar esse terminal. As fases estão desbalanceadas e para balanceá-las teremos que ajustar a posição dos disjuntores monopolares. Isso por quê, pessoal? Notem que até os disjuntores bipolares as fases estão com a mesma carga. A grosso modo falando, 32 amperes do chuveiro mais 16 do ar-condicionado. Então não posso deixar uma das fases ficar com o disjuntor de 20 amperes da tomada de uso específico, mais o de 10 amperes da iluminação, enquanto a outra fase fica somente com o disjuntor de 16 amperes das tomadas de uso geral. Para equilibrá-las, mudarei a posição dos disjuntores de 16 e 20 amperes. Com isso, uma das fases agora terá 16 mais 10 amperes, enquanto a outra 20 amperes. Ainda não está perfeito, mas ficou equilibrado. E como vocês já sabem, os equipamentos consomem menos do que a capacidade do disjuntor, então já fica quase 100% equilibrado. Agora é só fixar o barramento. Caso tenha uma parafusadeira com controle de torque, use-a. Eu tenho, mas a minha não tem controle de torque, ela tem controle só de velocidade no gatilho. Então eu vou de Phillips mesmo. Esse controle de velocidade no gatilho é muito bom, pessoal, mas não é tão confiável. Você acaba estragando, às vezes, até o borne de algum dispositivo de proteção por excesso de força. Já aconteceu comigo. Então eu evito usar a parafusadeira aqui e uso só a chave mesmo. Esses terminais do barramento pente que sobraram, devemos isolá-los por questão de segurança. Caso não tenha esses isoladores, use fita ou um termo retrátil. O que não pode de jeito nenhum é ficarem desprotegidos aí no quadro. São duas fases que estão energizadas. Imagina o perigo disso. O cabo que será ligado nos bornes de baixo dos DPS deve ser ligado no barramento de proteção e deve ter no mínimo 4 mm, conforme define a norma no item 63529, que trata dos condutores de conexão do DPS, que diz que, em termos de seção nominal, o condutor das ligações DPS e PE, no caso de DPS instalados no ponto de entrada da linha elétrica na edificação ou em suas proximidades, deve ter seção de no mínimo 4 mm quadrados, em cobre ou equivalente. Usaremos esse cabo de 6 mm. Não tem problema usar cabos de seções maiores do que 4 mm, o que não pode de jeito nenhum é usar de seções menores. Faremos um jumper semelhante ao que fizemos nas fases. Se quiser usar barramento para fazer esse jump ao invés de usar cabo, tudo bem. Mas você terá que gastar não só com barramento, mas também com um terminal genérico, o que deixaria muito caro. Você também tem a opção de ligar um cabo individualmente em cada DPS e no barramento de proteção. Mas fazendo isso, você condenaria mais um dos terminais do barramento do Terra. Então por isso eu faço dessa forma. Já vi muitos usando cabo de 4 mm na fase que entra nos DPS. Isso está errado. A norma é muito clara quando diz que 4 mm é entre o DPS e a proteção, mas em momento nenhum define isso para as fases. Então, o cabo de fase ligado nos DPS deve ter a mesma seção do cabo de alimentação principal, que no nosso caso é 10 mm. Se fosse 16 mm, então seria 16 mm também. E não é só porque a norma diz. Vocês sabem muito bem que o DPS absorve parte da sobretensão e manda o residual para o aterramento, ou seja, o que vai para o aterramento é menos intenso. Por isso o cabo não precisa ser da mesma seção das fases, quando é ligado na parte de baixo do DPS e no barramento do Terra. Finalizamos a montagem, vamos testar as fases. A entrada aí do disjuntor geral, 223, cada fase individualmente, 127. Ligo o disjuntor geral na parte de cima também, tudo funcionando ok.
Ligo o IDR em cada fase aí da parte de baixo dos disjuntores, marcando 220 e 0, porque as fases são intercaladas, tudo ok. Vamos fazer um teste na parte de cima também, na saída deles. 224, 224 no outro também bipolar. 127 em cada um dos disjuntores monopolares, 128. Faz o teste aí com o botão de teste do IDR, tudo funcionando normalmente. Como podem ver, eu dei uma melhorada no acabamento dos cabos. Não custa nada fazer isso e o aspecto fica muito melhor. E como vocês sabem, eu gosto de usar chave de fenda para finalizar o aperto dos parafusos. Faço isso com todos os parafusos. Finalizamos. E assim ficou o quadro bifásico simulando um quadro de um trilho com espaços para 18 disjuntores do tipo DIN. A outra forma de fazer a instalação de quadro bifásico seria com um quadro com 2 trilhos, onde no trilho de cima ficariam os dispositivos de proteção geral, enquanto no trilho de baixo ficariam os disjuntores dos circuitos. Como podem ver, até a saída do IDR a ligação não muda em nada. O que vai mudar é só a derivação das fases da saída do IDR para os disjuntores. Nesse caso, faremos com cabos, então podemos tirar o isolante do terminal do pente que havíamos colocado. Olhando o barramento de frente, percebemos que os terminais ficam faceando um dos lados. Isso é importante sabermos, pois para derivarmos as fases com cabos, precisamos encostar esses terminais desta forma. O nome desse terminal que está na minha mão é terminal genérico, e a conexão dele com o cabo é feita a parafuso. Eu vou apertar só um pouquinho para vocês verem que esse pequeno aperto já é suficiente para ferir os cabos. Então, para usar esse terminal com cabos, precisa estar com um terminal tubular ou semelhante no cabo, o que aumenta o número de conexões. O terminal genérico não é um terminal ruim, mas tem essa opção mais barata que cumpre a mesma função e reduz o número de conexões, que é o terminal do tipo pino ou agulha. Eu gosto de tirar o isolante para fazer a conexão. Desencape o cabo com o tamanho suficiente para fazer a conexão. Nem mais, nem menos. Eu vou usar o prensa terminal do meu alicate para fazer essa conexão. Em relação ao terminal genérico, pessoal, por mais que você use uma excelente chave Phillips e faça a melhor conexão possível usando o parafuso, não se compara a um prensa terminal de um alicate. Convenhamos, né, pessoal? E olha a qualidade que fica essa emenda. Parece que o cabo foi soldado aí no terminal. Agora é só colocar o isolante e o cabo de derivação já está pronto. Se você quiser fazer direto sem tirar o isolante do terminal, também pode. Mas por um capricho meu, eu prefiro fazer sem. Fica dessa forma. Evidentemente, esse terminal é feito de cobre eletrolítico, o que garante uma continuidade elétrica 100% confiável. Aconselho a vocês a colocar as duas fases de uma única vez com o barramento para serem fixadas, pois se você colocar uma, apertar e depois tentar colocar a outra, não vai conseguir. Pronto, agora é só apertar os parafusos de cada disjuntor. Finaliza colocando os isoladores nos terminais que não foram usados. Eu poderia derivar as fases em linha reta nesses disjuntores monopolares, mas eu derivei em um disjuntor um pouco mais longe justamente para deixar uma sobra maior de cabo para eventuais futuras intervenções. É isso, pessoal. Valeu!